Na comunicação tem a pessoa que comunica, a ideia e o público. Fala da pessoa que comunica, né? Eu. Sabe que uma coisa que o Cláudio fala e vendo... Eu acompanhei muitos alunos lá com ele. Porque, curiosamente, eu fui atrás do Cláudio Ayab e eu descobri que a gente era vizinho. Então, eu fiz lá o curso dele umas 1000 vezes e vira e mexe ele me convidava para participar dos cursos, assim. E eu lá vi centenas de pessoas, né? E assim, ele falava, sabe que aquilo que você é transparece na comunicação, se você for um observador atento. Sim. Então, se você cultiva bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, você tem uma intenção genuína, isso transparece na expressão facial na hora que você está comunicando, no tom de voz. Isso é muito bacana, assim. Então, ou seja, se preparar para fazer uma boa comunicação significa também se preparar para ser uma boa pessoa. Verdade. Para cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas intenções, né? Reconhecer que sua comunicação num dia que você está cansado vai ser diferente de um dia que você está descansado, né? Então, isso. Outra coisa do preparo, vocabulário. O vocabulário. Para você se comunicar, você precisa da farinha da comunicação, que são as palavras, né? Então, se você não lê, sua comunicação vai sofrer, vai ser difícil. Então... Esse vocabulário restrito para quem escuta acaba sendo muito desmotivador, desagradável. Mas, não estou falando nem para ser uma coisa de elitismo, não. É de clareza de comunicação mesmo. E o que é que eu devo ler? Qualquer coisa, de preferência que você consiga sair também da área da sua expertise. Senão você não vai conseguir tratar de outros temas. E uma das coisas da comunicação que é bacana é você conseguir fazer associações entre o que você está dizendo e outros temas, né? Então, quanto mais você puder ler de cultura geral, de literatura... Isso você faz bastante, né? Flagrando as minhas técnicas, né, velho? Tô aqui pensando isso, você faz bastante. O pessoal do Mente Zen vai observar isso. É só assistir os podcasts que você sempre faz. Isso. O que mais? Se preparar. Se preparar para a apresentação. O Cláudio sempre fala. Se você foi convidado para falar e você não sabe do assunto, não fale. Não fale. Porque isso não vai ser bom para nenhum dos lados. Não vai ser bom para nenhum dos lados. Agora, novidade. Tem coisas que você sabe. Tem coisas que você vive, que você acredita, sabe? E aí é espontâneo, é natural. Exatamente. Então, se você não conhece daquele assunto, não fale. Não fale. Não, mas é uma obrigação da faculdade. Não, tudo bem. Aí é uma situação específica. E saiba, isso vai transparecer na comunicação. Então, também tem a humildade de não falar como dono do saber, né? Sim. Senão fica muito esquisito. E, não sei, sabe qual que é a coisa mais importante para você falar de um tema? É você saber como é que é na prática. Como é que é na prática? Isso me ajuda a falar de saúde mental, porque assim, eu tô todo dia convivendo com pessoas que me contam como é na prática sofrer de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, de dependência de drogas. Na prática, elas me contam como é que é na prática e eu, faz parte do meu trabalho, ouvir como elas lidam com isso na prática, né? Então isso me ajuda muito a falar desse tema. Mas se eu fosse falar, por exemplo, de os melhores passeios para fazer em Washington, nos Estados Unidos. Eu estive em Washington, nos Estados Unidos, recentemente. Na prática, eu vou dizer, olha, tal lugar foi muito legal, olha, uma dica bacana é você
você passar pela rua tal. Essa coisa prática, ela traz uma comunicação muito viva. Tanto que, falando em viagem, existem algumas agências que fazem, por exemplo, os funcionários viajarem, porque na hora, por exemplo, de vender, eles conseguem trazer essa realidade, tem um outro colorido. Sim. Do que só falar, mas nunca tive lá, não sei como que é na prática. E aí o Cláudio conta, né, que ele foi fazer um treinamento numa empresa de ração para animais, né? E aí ele foi falar, né, para os vendedores: pô, mas vocês já foram na fábrica? Vai lá na fábrica. Você vai ver putz, o cuidado que se tem na hora da produção, a preocupação da equipe técnica, né? Isso transparece na forma que você vai comunicar depois. Uhum. Se você for muito corajoso, até experimenta a ração, né? Fala, olha, Sim. não sei. Não recomendo. Mas assim, vai falar de um tema, pensa como é que é esse tema na prática. A comunicação copiando o Cláudio, essa frase do Cláudio, abraço. Cláudio fala assim: sabe quando a comunicação do engenheiro civil melhora com as pessoas da obra? Quando o cara sabe na prática como é que é levantar uma parede. Se ele não souber na prática como é que é levantar uma parede, a comunicação não vai sair. É só a gente lembrar, né, da escola ou mesmo da faculdade. Você tem, às vezes, aqueles professores que são super titulados, mas eles nunca foram para a prática, né? Só foram mesmo na vida acadêmica, né, estudando. E aquele que foi capaz de unir as duas coisas, então ele ilustra, né, com um caso. Isso torna, né, muito mais interessante. Os alunos não piscam, né, porque é isso. Se é para ler, né, se está só no livro, no artigo, posso buscar, não preciso estar ouvindo. Então, acho que assim, no tema que você tiver, pensa bem e tenta descobrir, ter uma experiência de como é que é aquilo na prática. Seja o tema que for. Né? Então, minha tese de conclusão da graduação vai ser sobre a falência do sistema prisional brasileiro. Visita, vai lá. Vê com o seu professor da área, vê se ele consegue viabilizar. Vai lá, se for possível, conversa com os profissionais que fazem a segurança do presídio, veja se é possível conversar com algum detento, sei lá. Né? Ter essa experiência prática enriquece. Vai te permitir contar histórias, descrever. E todo mundo adora histórias. Não, é uma parte fundamental. Óbvio que a comunicação, você tem lá, você tem uma ideia central, né? Você tem um argumentos que você quer construir para a sua conclusão, mas ilustrar esse argumento com histórias, e se forem histórias que você mesmo viveu, melhor ainda. Poxa, são histórias inéditas. Ninguém nunca teve essa experiência que você teve. E se teve, nunca teve essa experiência com seu olhar. Sim. Isso é muito precioso. Então, vá cultivando essas experiências práticas e vá construindo e vá guardando histórias também, né? As histórias, as coisas da sua vida, elas provavelmente elas compõem bem algum tipo de ilustração, né? Sim. De um argumento. Eu tô aqui pensando, né? Porque, assim, os nossos percursos foram muito distintos, né? Como eu mencionei, eu nunca fiz nenhum curso de oratória. As coisas foram acontecendo, né? Eu queria fugir do palco, mas a vida sempre foi me levando para esse caminho. Por outro lado, acho que por isso que eu nasci a forceps, né? Tiveram que me puxar. Agora, isso que você está trazendo, né? De perceber uma dificuldade e voluntariamente
querer se expor e buscar, né, esse caminho, acho que é um estímulo, uma inspiração para todos vocês que nos ouvem no sentido de é possível buscar ajuda. Não precisa, às vezes, ser tão sofrido de tentativa e erro, né? Então, existem pessoas qualificadas no sentido de trazer essas técnicas, né? E não precisar, né? Talvez como eu ir no método mais lusitano, né? O que eu acho que um curso ajuda é você ter um ambiente seguro para treinar, né? Tem alguns atalhos, né? Mas eu sei que muita gente não vai ter essa possibilidade, enfim. Mas tem ferramentas na internet também, tem vídeos que falam, mas nada substitui você se expor.